professor de Geografia, trabalho na Escola Benedita Martins de Souza, no bairro Ipiranga. Eu disponibilizei para vocês um conteúdo a respeito do capitalismo, né? Eu acho muito importante esse conteúdo para o nono ano, porque o próximo será a globalização, e não tem como entender globalização sem entender capitalismo, né? E assim, vocês já estão começando a crescer, daqui a pouco é ensino médio, né? E qual é o objetivo da geografia mesmo, da gente estudar geografia? Por que a gente estuda geografia? Né? Para entender o mundo, certo? E não tem como você entender o mundo se você não entender o que é o capitalismo, né? Então, esse conteúdo ele é realmente muito importante. Ele também é muito interessante, né? Porque é o que você enxerga na esquina, no seu dia a dia, no seu cotidiano. E é importante que vocês entendam a fundo o que é isso daqui, né? Nós iremos trabalhar daqui até o terceiro ano em geografia. Vocês vão entender muito esse sistema econômico. Nós vamos estudar muito o sistema econômico no qual nós estamos inseridos, que é o capitalismo. Então, hoje será uma breve introdução, o que é isso, o que é o capitalismo, né? Como que ele veio se desenvolvendo, onde ele surgiu. Então, a aula de hoje vai ser voltada para essa base mais introdutória, certo? Então vamos lá, o que é o capitalismo, né? O capitalismo ele é um sistema econômico, né? Sistema econômico social, assim como o feudalismo e o socialismo, né? Então ele é um sistema econômico, o sistema econômico no qual nós estamos inseridos, né? O capitalismo ele tem como característica principal, uma de suas características principais, né? É o fato dele legitimar a propriedade privada. Né? Então, no capitalismo, existe legitimidade na propriedade privada. Isso pode parecer muito comum para a gente. Pô, tá, vamos lá. O que é legitimidade da propriedade privada? É que no sistema capitalista, ele acha super legal o fato das pessoas poderem ter uma propriedade privada, poderem ter uma casa, poderem ter terras, certo? Isso pode parecer simples para a gente, mas é porque nós vivemos no sistema capitalista. No sistema feudalista, por exemplo, no feudalismo, não existia propriedade privada. As terras, as casas, todos os bens materiais, eles pertenciam ou à igreja ou à coroa, né? Então, um traço para a gente distinguir o capitalismo de outros sistemas econômicos é isso. É ele achar super legal a propriedade privada, né? Então, primeira característica do capitalismo, ele valoriza a propriedade privada. Segunda característica, no capitalismo, o comércio ele tem liberdade. Então, é essa liberdade no comércio e na indústria, certo? Então, nós podemos ver a liberdade do comércio, basta a gente entrar no supermercado e ver ali a quantidade de marcas que tem nos oferecendo os mais variados produtos, né? Não há, por exemplo, controle ou interferência do Estado e do governo no comércio, né? Se eu decidir ser um empresário e tiver condições para isso, posso criar uma fábrica, criar uma marca e me tornar um empresário, começar a produzir, sei lá, alimento ou roupa, né? Sem ter que dar grandes satisfações ao governo, né? Sendo que em um país que não é capitalista, quem manda no comércio é o governo, certo? Então, esse é um grande traço para a gente distinguir o capitalismo dos outros sistemas econômicos. É que no capitalismo existe liberdade no comércio, certo? Existe uma série de contradições a respeito do livre comércio, né? Várias críticas. A gente vai estudar isso a fundo, até o terceiro ano do ensino médio. Agora é só para a gente entender mesmo o que é o capitalismo, beleza? Coloquei essas duas características principais. Quais são elas? A legitimidade da propriedade privada e a liberdade no comércio e na indústria, certo? Características do capitalismo. Agora a gente vai falar de como que o capitalismo surgiu e das fases de desenvolvimento do capitalismo. Ele surgiu na Europa, né? Ali naquela... Vocês já estudaram as grandes navegações, quando Portugal e Espanha eles saíram pelos mares, explorando, buscando novas rotas comerciais, encontraram a América. A descoberta do Brasil se deu nessa expansão marítima europeia, né? que aconteceu em século XV e século XVI, certo? Entre Portugal e Espanha, né?
Então, é aí que tem o início do capitalismo, nesse momento das grandes navegações, certo? E aí, essa primeira fase do capitalismo, aí no século XV, século XVI, ela vai se chamar capitalismo comercial, é a primeira fase do capitalismo. E o que caracteriza essa primeira fase do capitalismo? Né? O que caracteriza a primeira fase? Né? É a produção de manufaturas, né? A produção de manufatura. Essa produção, ela é como que é produzir manufatura? É uma produção feita à mão, uma produção artesanal. Então, imagine o seguinte, várias pessoas dentro de uma oficina, fazendo durante todo o dia, todos os dias, né? Produzindo mesmo para vender, sei lá, roupas à mão, né? Roupa, sapato, facão, faca, instrumentos que nós utilizamos, né? Produtos para venda. E como que era produzido esses produtos? Era produzido de forma artesanal, era produzido à mão. Essa na primeira fase de desenvolvimento do capitalismo, no capitalismo comercial. A segunda fase de desenvolvimento é o capitalismo industrial, né? Que acontece depois da Revolução Industrial. Na primeira fase de desenvolvimento do capitalismo, no capitalismo comercial, se fazia tudo à mão. No capitalismo industrial, vai se fazer tudo a partir de quê? A partir da indústria, a partir das máquinas, das primeiras máquinas que surgiram na Revolução Industrial. Então, deixou-se de produzir à mão e começou a produzir a partir das máquinas, a partir das fábricas, certo? Sobre Revolução Industrial, tem um filme muito bacana que eu vou passar para vocês. Vocês poderiam até ver agora mesmo, aproveitar essa quarentena aí, o filme do Charlie Chaplin. Coloca Industrialização, Charlie Chaplin, e aí vai aparecer um filme lá de 2 horas, preto e branco, cinema mudo, fenomenal, muito engraçado o filme, vocês vão gostar. É engraçado mesmo, vocês vão ver que é muito engraçado para ser tão antigo assim. E aí ele trata justamente dessa questão da indústria, né? Aquele momento ali da Revolução Industrial, é muito bom. Se vocês não assistirem, quando a gente retornar, eu prometo que para os meus alunos eu vou trabalhar com esse filme. Mas então, vamos lá. Primeira fase, desenvolvimento do capitalismo, capitalismo comercial. Segunda fase, capitalismo industrial, que é o momento em que surge a indústria. Bom, muito interessante a gente prestar atenção no seguinte. O que mudou da primeira fase comercial, que se fazia tudo à mão, para a segunda fase industrial, em que se faz as coisas a partir das máquinas, né? O que mudou? Mudou a tecnologia. Houve um avanço tecnológico, né? Por conta do avanço, o capitalismo ele deu um salto. Ele deixou de produzir as coisas à mão e começou a produzir em larga escala, começou a produzir a partir das fábricas, começou a produzir milhares de sapatos por dia, né? Então, o que mudou, o que fez mudar foi o desenvolvimento da tecnologia. Da segunda fase para a terceira, do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro, o que determinou a mudança também foi a tecnologia. Desde a Revolução Industrial até hoje, a tecnologia avançou muito. Basta imaginar, por exemplo, essa aula, essa explicação que eu estou fazendo aqui para vocês por um smartphone, né? E que é uma coisa, se você fosse apresentar isso para um homem da época, seria coisa de outro mundo, era inacreditável, né? Então, quais os impactos que esse desenvolvimento tecnológico trouxe para o capitalismo nos dias de hoje, né? Qual é a fase do capitalismo que nós estamos hoje? É o capitalismo financeiro, certo? Olha, nós iremos falar bem, a gente vai aprofundar bastante o capitalismo financeiro, mas será em sala de aula, né? Aqui eu vou falar muito brevemente sobre ele, porque ele é bastante complexo, né? O capitalismo financeiro ele está relacionado a esse mercado do crédito, da especulação, né? Às bolsas de valores, aos investimentos de ações. Então, ele é bastante complicado. Por quê? Porque ele não é simplesmente a produção de bens materiais, né? Eu estou aqui produzindo à mão um sapato, ou depois eu estou produzindo na fábrica um sapato. No capitalismo financeiro não é isso, é um investimento de milhões de reais em uma indústria de sapatos. Então é um pouco mais complicado, nós iremos abordar isso em sala de aula. Mas bom,
primeira, segunda e terceira fase de desenvolvimento do capitalismo, certo? O capitalismo como o sistema econômico no qual nós vivemos hoje, né? E, bom, acredito que os pontos principais eu abordei aqui nessa explicação. Quem tiver alguma dúvida pode procurar meu e-mail e me mandar um e-mail que eu esclareço a dúvida. E é isso aí, galera. Estudem e leiam bastante, vejam documentários, filmes, aproveite essa quarentena aí para cuidar da saúde e para estudar, né? Espero que a explicação tenha ficado clara e que vocês tenham entendido. Quem tiver alguma dúvida, por favor, me mande um e-mail que será um prazer solucionar. É isso aí. Um abraço.